Olá, eu sou a Flávia da Conscientize e hoje eu tô aqui pra gente fazer um vídeo muito especial. Eu vou te ensinar você aí como você pode fazer análise de mapa astral de forma clara, mesmo que você não saiba nada de astrologia, mesmo que você esteja começando hoje. Você já deve ter percebido aí que só acumular conteúdos, só comprar vários livros não tá funcionando. E não funciona mesmo. Não é esse o caminho. Não adianta você ter um conteúdo e você não saber o que fazer com aquele conteúdo. E você não saber como internalizar aquele conteúdo. E aí você vai se frustrando mais. Porque você pensa, eu já tenho todos os ótimos livros que me indicaram. Eu já tenho todos os resumos que eu deveria fazer. Eu já tenho vários mapas para olhar e para comparar. Por que eu ainda não consigo? E você vai se frustrando, isso vai te desmotivando, e aí você chega ao ponto de realmente querer desistir da astrologia. Mas calma, você não vai desistir da astrologia, eu tô aqui para te dar uma orientação, para te clarear esse caminho e te mostrar que é possível sim, você aí, aprender a fazer análise de mapa astral. Quando eu comecei a estudar astrologia, e eu vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês, eu também sabia que o meu mapa era uma grande chave para o meu autoconhecimento. Eu sabia que tinha muitas respostas ali que eu precisava e que iam me ajudar muito no meu processo, né, de desenvolvimento pessoal. Só que para mim, aquele mapa também era um grande enigma. Eu não sabia o que eu fazia com ele. Eu faço parte daquelas pessoas que sempre gostaram de astrologia, sabe? Eu sempre tive um interesse por esse assunto. Eu pesquisava as revistinhas. Quem vai lembrar aí da revistinha do João Bidu? Daquelas revistinhas que vinham uma para cada signo. A cada mês você tinha uma revistinha com várias informações sobre aquele mesmo signo. Eu tinha essa coleção, a minha coleção começou aí, começou nessas revistinhas já. Eu tentava reunir todas as revistinhas, todo mês comprar uma, porque eu queria saber o máximo de cada signo. Com o tempo, eu fui percebendo que não era só o signo, né? Eu comecei a pesquisar mais sobre astrologia e eu comecei a descobrir. Eu lembro que na época eu comecei a me interessar por vários assuntos esotéricos e tinha uma amiga minha que ela era a amiga bruxa, sabe? Aquela amiga que entende de vários assuntos esotéricos e que vai falando pra gente das coisas. E ela tinha uma lojinha de produtos esotéricos, então realmente ela entendia de várias coisas. E ela fazia, na época, uma folhinha onde ela colocava o nome da pessoa, colocava o signo, o ascendente e, se eu não me engano, ela colocava a lua também. Ela cobrava R$2 por essa folhinha. E aí, ali naquela folhinha, você pagava os R$2 e ela fazia esses cálculos aí pra você. Aí eu lembro que uma vez eu pedi pra ela fazer pra mim, eu ia sempre na lojinha dela e eu pedi pra ela fazer pra mim. E aí ela colocou lá, né, o sol em aquário, o ascendente em leão, a lua em libra. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, porque eu pensei, olha, não tem só o sol, nós temos também ascendente, nós temos também lua, né? E aquilo me intrigou. E ali eu comecei a procurar sobre o ascendente, sobre a lua e tudo mais. E vida que segue, eu devia ter o quê? Uns 13, 14 anos quando eu fiz essa folhinha, por volta disso. Quando eu tinha lá os meus 18 anos, eu tava naquela fase de decidir o que eu queria fazer de faculdade. E eu tinha pensado em várias coisas. Eu já tinha pensado em várias coisas mesmo. Eu tinha pensado em biologia marinha, eu tinha pensado em tradução e interpretação em inglês, eu tinha pensado em comércio exterior, eu tinha pensado em letras, né? Eu gostava muito de idiomas, mas gostava de biologia também. Eu tava naquela confusão, não sabia o que eu fazia. E aí, conversando com um amigo meu sobre essas dúvidas, ele me falou, olha, eu fiz o meu mapa astral. Eu fiz o meu mapa astral com uma astróloga e ela me ajudou muito a entender os meus caminhos, a entender o que eu faço. Porque ela me mostrou potenciais que eu nem sabia que tinha, ela me tirou dúvidas sobre desafios,
ela me mostrou várias coisas que eu não estava prestando atenção. E eu falei, nossa, só através do signo, do ascendente, da lua, dá pra saber tudo isso? Porque eu já tinha lido várias coisas, né? O ponto que a gente fala. A gente lê muito, a gente estuda muito. Então, eu já tinha lido várias coisas e até então não tinha achado essas respostas. Então, será mesmo que aquilo funcionava? Eu fiquei curiosa. E daí, eu, conversando com ele, eu falei, não, me passa o contato dela, eu vou marcar de fazer um mapa com ela. E aí, eu marquei de fazer um mapa com ela. Quando eu fiz o mapa com ela, eu descobri que não dava pra descobrir aquilo só com o Sol, com a Lua e com o Ascendente. Que na realidade eram todos os planetas. E aí quando ela fez a interpretação pra mim, e não eram só os planetas, era casas, era aspectos, tinha muita coisa ali. Eu fiquei assim, naquele nível de extasiada, assim. Eu fiquei, meu Deus, agora tudo faz sentido. É esse o ponto que a gente tem que chegar com as nossas análises de mapa astral. Quando você vai num astrólogo, quando você faz o seu mapa, quando você faz o mapa de alguém, é nesse ponto que a gente precisa que a pessoa chegue, de olhar para aquilo e pensar, meu Deus, agora tudo faz sentido. Agora tudo se encaixou? É isso. Isso é fazer uma análise que causa transformação na vida da pessoa. Não é só uma leitura do que ela já sabe para ela se identificar e pensar, ai, que legal, eu faço isso mesmo. Não. É transformar a vida da pessoa. Eu saí daquela análise de mapa astral perplexa. Eu saí sem palavras. Eu saí sem saber o que dizer, ao mesmo tempo pensando em fazer muita coisa. Eu não só entendi o porquê que eu estava tão confusa com a decisão de qual profissão seguir, como eu entendi o porquê que eu estava tão confusa em tantas outras coisas. O porquê que para mim era tão complicado certos pontos da minha vida. Eu entendi muito mais do que eu fui buscar. E é essa questão, quando a gente faz um mapa astral com uma análise bem embasada, com uma interpretação que realmente visa transformar a vida da pessoa, a gente entrega essa transformação. A gente não entrega só uma análise. E aí, certa vez, a história que eu já contei aqui algumas vezes para vocês, eu tava eu e uns amigos, a gente tinha feito uma janta lá em casa. E aí no meio da conversa lá, né, depois que a gente janta, depois que a gente fez lá, eles fizeram um peixe maravilhoso. Eu lembro muito bem daquele peixe. E depois que a gente comeu o peixe maravilhoso, a gente tava todo mundo conversando, bebendo, conversando e tal. E aí esse meu amigo que tava na janta com a gente, um deles era bastante cético, né? Ele não acreditava em nada, então veio o assunto da astrologia pra rodinha e aí começou o deboche, a brincadeira de que, nossa, isso não funciona, porque se for assim, então todo mundo desse signo é desse jeito e tal. E aí, no meio da conversa, ele largou uma frase que ia mudar tudo na minha vida dali pra frente. Ele falou o seguinte, olha, eu não levo isso a sério porque até hoje eu não vi nenhum artigo, nenhuma pesquisa científica, nada que tivesse um embasamento científico ali que comprovasse que isso funciona. Não tem embasamento, não tem pesquisa, não tem artigo. Então não acredito, não funciona. E aí eu pensei comigo, né? Eu pensei, cara, eu não tenho nenhum artigo para indicar para ele, eu não conheço nenhum pesquisador que possa mostrar uma pesquisa de fato para ele com embasamento científico e provar, né, que funciona. Mas eu sabia que funcionava porque eu já estava há muito tempo vendo aquilo e eu tinha visto na minha própria vida. Então eu sabia que aquilo funcionava. E eu pensei, olha, eu não tenho nenhuma pesquisa para passar para ele, mas eu posso fazer essa pesquisa. E na realidade tem diversos astrólogos que fazem pesquisa sim. A gente tem, inclusive, né, para quem tá aqui já conhece o canal, sabe que além da astrologia eu faço psicanálise. A gente tem estudos do Jung sobre isso, pesquisem depois sobre o Jung para vocês saberem. Então, assim, a gente tem embasamento, a gente tem essa informação, mas na época eu não sabia, e isso é pouco divulgado também.
Então, o que eu pensei? Eu vou fazer essa pesquisa. Chamei minha amiga lá também, que tava lá no meio do bolo, falei assim, a gente vai fazer, né? A lua em Libra aqui. A gente vai fazer essa pesquisa. E aí, o resultado, eu fiz a pesquisa, mas tudo bem. Faz de conta que a gente fez junto. E aí, fiz a tal da pesquisa. O que eu comecei a fazer para gerar essa pesquisa? Eu pensei, eu preciso analisar vários mapas, eu preciso um número de mapas grande para eu mostrar que aquilo funciona em diversas situações, com diversas pessoas, e de preferência com pessoas que eu não faça ideia, que eu nunca tive nenhum contato. Porque tem aquela percepção de que, não, mas você já conhecia a pessoa, então você falou informações superficiais que se encaixam com ela. Na verdade, não, né? A astrologia não é algo que a gente manipula ali as informações, realmente funciona. Então, o que eu fiz? Eu decidi que eu ia fazer 10 mapas de cada signo. E que eu ia, com isso, mostrar que, olha, existem diferenças entre essas pessoas, mas todos esses 10 arianos têm tal e tal coisa em semelhante. Bom, comecei com Áries. Só de Áries eu fiz 50 mapas. 50 mapas. Né? E foi um momento assim que eu vi ali em Áries que eu precisava realmente colocar um limite, né? Porque imaginem, eu entrava nos grupos de astrologia e falava, estou estudando astrologia, estou pesquisando astrologia. Alguém quer mapa gratuito? E imagina quantas pessoas vieram falar comigo, né? Então eu fiz ali esses 50 mapas de Áries. Eu brinco que eu estudei os 50 tons de Áries. E ali eu fui seguindo, eu fui fazendo dos outros signos. Resultado, né? Voltemos lá para o meu amigo cético que largou essa questão para mim. Eu nunca provei para ele que a astrologia funcionava, porque com o tempo a gente acabou se afastando, a gente acabou perdendo contato. Então eu nunca provei para ele que a astrologia funcionava. Mas aquela pesquisa me abriu os olhos para algo que mudou completamente a minha percepção sobre como eu estava estudando astrologia. Até então, tudo que eu fazia era juntar conteúdo e tentar aplicar. Eu lia sobre a Vênus em Virgem, Vênus em Virgem, Vênus em Virgem, Vênus em Virgem e tentava falar para a pessoa, olha, você que tem Vênus em Virgem é assim, 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 assado. Quando eu fiz essa pesquisa, eu fazia esse caminho também, só que eu conversava com a pessoa para ouvir o retorno dela. E ali me deu um estalo, ali me veio uma chave essencial, que até hoje é o que eu falo para todos os meus alunos e é o que eu vou falar aqui nessa série de vídeos para você, que é, você não pode só estudar, você não pode só ir para a prática da análise, você precisa ter as duas coisas juntas. E além disso, é uma questão de método. Eu desenvolvi um método para conseguir fazer uma análise de forma clara, de forma objetiva e que gere essa transformação na vida das pessoas, que não vai ser só um lado ou outro. Você precisa juntar essas informações e ainda tem mais coisa aí pra gente falar sobre isso.